Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui para eu dar uma dica para vocês, tá? É uma ajudinha para vocês aprenderem a fazer produção de texto. Então vamos lá. No material que nós vamos precisar hoje é de canetinha, tesoura, cola e alguns papéis, tá? Alguns papéis, ó, tirinhas de papel. Então vamos lá. Nós vamos dobrar uma folha, tá? Ao meio e ao meio novamente. E vamos cortar essas partes, ó. Vamos cortar aqui. Vão ficar assim, ó, pedaços já cortadinhos, ó. Tá? Então vamos precisar de 3 pedaços assim. Então eu já tenho aqui, ó, os pedaços cortados, estão vendo? Muito bem. Agora eu vou pegar um pedaço desse e vou dobrar ao meio. Vou dobrar, ele vai ficar assim. Vou fazer 3 desse, tá bom? Depois que eu fizer os 3, eu vou passar cola. Aonde eu vou passar cola? Aqui, ó. Na beiradinha, aqui, e um lado só, ok? Ó, então vou abrir, vou passar cola aqui e aqui, tá? Então vamos passar cola. Vamos lá. Ele vai ficar fechadinho, ó. Tá, ó, já fiz um. Já fiz o outro. E o outro. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar, ó, são 3, tá bom? Agora nós vamos pegar e vamos escrever aqui, ó. São 3. 2, 3. Agora eu vou pegar uma canetinha. Nós vamos escrever início, ó. Início. Ó, início, tá? Ele tá fechadinho aqui, ó. Início. Meio. Meio. E fim. E fim. Então, nós vamos ter, ó, o início, o meio e o fim. Combinado? Beleza. Agora a gente vai pegar uma outra canetinha de outra cor e vai começar a fazer as tirinhas. Na primeira tirinha de início, ó, eu cortei a tirinha, tá? Ela tá fininha. A gente pode colocar em papelão para ela ficar mais durinha, ó. Cola aqui, corta para ficar mais durinha, tá? O que vocês tiverem em casa. Ou sacola de compras, de roupa, de mercado, de papel, tá? E vamos lá. Vamos começar no início com a primeira frase. Um dia... Ó, um dia... Tá vendo? Aí a gente já vai separar, porque esse aqui vai entrar aqui no início. Ó, a gente vai fazer... Vai colocar dentro do nosso início. Então, ó, vai ficar aqui, tá? Vamos fazer outra. Era uma vez... Vamos fazer outra. Numa manhã... Certa noite...
E assim vai. Algumas palavrinhas que dão início, que dão ideia de início, tá? Ó, certa noite, a gente coloca aqui também. Numa manhã, ó. Tá? E era uma vez. Eu fiz essas. Então, aqui, ó, a gente vai ficar com uma série de palavrinhas, de frases que podem começar o início de uma produção, ok? Agora a gente vai para o meio. O meio a mesma coisa. Vamos preparar as tirinhas. Ó, cortei algumas tirinhas de papel. Vou usar outra cor de canetinha. Vamos lá. E aí vamos começar. Então, esse é o meio. Pode ser de repente. Pode ser depois. Ó, vamos fazer mais uma aqui. Depois. Fiz essas 3. Em seguida, ó, lembrando, em seguida. Ó, aí eu fiz as tirinhas. Estão vendo, ó? As tirinhas. E nós vamos colocar no meio, no cartãozinho do meio. Ó, vamos colocar aqui no cartãozinho do meio, tá? No cartãozinho do meio, nós vamos ter algumas palavrinhas que a gente pode usar no meio, combinado? Agora, vamos para o fim. O fim, a gente pode colocar por isso. Finalmente. Podemos colocar portanto. Podemos colocar várias outras, tá? Nesse caso, vou pegar essas 3 aqui e vou colocar lá no meu envelopinho do fim. Aí eu abro ele aqui, ó, ele tá bem coladinho. E vou colocar no meu envelopinho do fim. Então, todas as vezes que eu for fazer um texto, que eu for produzir alguma coisa, eu pego os meus 3 cartõezinhos do início, meio e fim. Ó. Tá? E uso, e essa é a minha dica de hoje. Combinado? Um beijo grande!